O sábado da criação. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3. Os adventistas do 7º dia usam a passagem do 7º dia da criação para tentar provar que o sábado é um dia separado, sagrado, dado como mandamento desde o Éden, que é um memorial da criação e que por isso deve ser guardado. Bem, quando Deus santificou lá na criação o 7º dia, se referia a qualquer sábado? Não. Era um 7º dia único, dentro de um momento único. O dia era santo em si mesmo, ou ele era santo em relação a Deus? Bem, para entendermos a passagem de Gênesis 2, vejamos um exemplo tirado da própria Bíblia. Leiamos. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Êxodo capítulo 3, versos 2 a 5. Perceba que Deus manda que Moisés não se aproxime e tire as sandálias, pois aquele lugar ou aquela terra era santa. Quando Moisés saiu da presença de Deus, aquela terra continuou santa? Se Moisés caminhasse, por exemplo, uns 100 metros para a direita ou para a esquerda, para a frente ou para trás, ele continuaria pisando em terra santa? Ou o que tornava a terra santa era a presença de Deus? A terra só era santa por causa da presença de Deus. A santidade estava em Deus ou na terra em si? Em Deus. Quando Deus saiu daquele lugar, a terra já não era mais santa em si mesma. Bem, voltemos a Gênesis 2. Lá fala que Deus santificou aquele 7º dia, porque concluiu nele a sua obra de criação. A santidade está no dia ou está em Deus? O dia é santo em si mesmo ou ele é santo em relação a Deus? Bem, se falarmos que o dia é santo em si mesmo, logo qualquer 7º dia de qualquer calendário é santo. Então a santidade está no dia. Ou a santidade está em Deus e na sua relação com Deus? Deus abençoou e santificou o 7º dia. É qualquer 7º dia do calendário ou é o 7º dia que está sendo citado quando Deus acabou a sua obra? Bem, no verso 3 de Gênesis 2 explica: porque nele descansou de toda a sua obra. Está se falando de qualquer dia 7º de qualquer calendário? Não. Mas o dia 7º, depois da criação,
ter acabado. A Bíblia não diz em Gênesis que Deus abençoou e santificou todo e qualquer dia sétimo. Por acaso toda semana Deus está criando novamente? Por acaso toda semana está acabando a sua criação? Por acaso toda semana está descansando novamente? Não. O sábado de Gênesis 2, 1 a 3 é qualquer sábado do calendário ou um sábado único? Único. Quem descansa nesse sábado único da criação é o homem ou Deus? Quem descansa é Deus e não o homem. Recapitulando. O sábado de Deus é único e não o sábado de qualquer calendário. Foi abençoado porque nele Deus terminou a sua obra de criação, que foi um ato único. A santidade está em Deus e não no dia em si. Bem, a instituição do sábado como mandamento só foi dada mais ou menos 2.700 anos depois do Éden. Vejamos. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos, estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés, teu servo. Neemias capítulo 9, versos 14. Perceba que os israelitas só conheceram o mandamento pelo ministério de Moisés. Até então, não havia mandamento para o sábado. Em Gênesis 2, quem descansa é Deus. Lembrando que o descanso de Deus é no sentido figurado, pois Deus não se cansa. Vejamos. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Isaías capítulo 40, versos 28. O descansar de Deus é no sentido de ter concluído a sua obra de criação naquele dia. Ou seja, ele parou de criar naquele dia. Bem, em Êxodo 20, quem descansa é o homem. Na verdade, o sábado da criação não foi um mandamento, mas uma ilustração de um descanso vindouro. Primeiro para os israelitas, conforme Êxodo, capítulo 20, versos 10 e 11. Só que eles não entraram nesse descanso. Vejamos. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo: e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez neste lugar não entrarão no meu repouso. Visto, pois, que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Hebreus capítulo 4, versos 4 a 6. E depois, um descanso muito maior e melhor em Cristo. Vejamos. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi, muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Hebreus 4, versos 7 a 9. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 e 29. Hoje, o nosso descanso
é em Cristo, e não em um dia. Não um descanso de 24 horas, mas um descanso permanente. Portanto, o sétimo dia da criação não serve como argumento para ensinar que todo sábado é sagrado, e muito menos que está em vigor para os que estão em Cristo Jesus. O sétimo dia da criação foi uma prefiguração de um descanso espiritual muito maior e melhor em Cristo Jesus.